E é importante, Kátia, você colocou nesse ponto, muita gente deve estar se perguntando, mas ela participou, ela ajudou a matar, segundo o delegado. Ele é muito claro em relação a isso. O doutor Damasceno, ele esclarece. Doutor Jairinho, ele chutava, ele judiava, ele agredia a criança, a mãe sabia, ele tem provas de mensagens em relação a isso. E ela, quando prestou depoimento, que durou mais de 4 horas, em nenhum momento ela demonstrou que estava sendo coagida. Em nenhum momento o delegado sentiu que ela poderia ter medo. Tá Ou junto, seja, né? ele disse, se eu tivesse a mínima dúvida, eu jamais teria pedido a prisão da mãe. Ele tem certeza, até porque a Monique, dia após o enterro do próprio filho, ela foi pro salão de beleza, né? Foi pro salão? Foi! A bicha é maldita, a bicha ruim. Agora eu falo uma coisa. Aí fala assim, ai, toda mulher tem o dom materno. Não tem, mas nem toda mulher que não tem o dom de ser mãe é bicha ruim desse jeito. Isso daí pra mim é ruindade, gente, é maldade. É o filho dela, é o filho do outro, ela faria com qualquer um. É o ser humano, é a perversidade dela, independente gente dela ser mãe, perversa. a maldade, a ruindade nesse sentido. E aí tem uma coisa que a Cíntia deve ter mais uns detalhes, Kátia, que a justiça, a polícia, inclusive o delegado, acredita que eles não queriam nem que o corpo passasse pelo IML. O doutor Jairinho lá, o vereador... Mas por que ele não queria que porque passasse o aí, IML? quem deve talvez ter, mas por aí sim. É um dos motivos, exatamente, um dos motivos até do pedido de prisão, embora desde o início a morte já fosse considerada suspeita pela polícia e pelo doutor Damasceno, é que desde o início, tanto o doutor Jairinho quanto a Monique tentaram coagir testemunhas, atrapalhar as investigações, impedir que fosse feito o laudo. Então são motivos que levam a esse pedido de prisão também, porque atrapalha muito as investigações, além de terem constatado através do sigilo telefônico que a babá mentiu em depoimento. Porque a babá Tainá, de 25 anos e que tinha ali um contato muito direto com a família, no depoimento ela fala que a família vivia um mar de rosas. A própria Monique falou isso. Mas ela tinha medo ou ela participava disso? Então, na verdade, a gente tem até os prints, viu, Kátia, dessa quero conversa ver. da Tainá com a Monique, que aconteceu no dia 12 de fevereiro. Essa conversa, quando a polícia teve acesso, olha, Kátia, quando a polícia teve acesso a isso, a polícia percebeu que no depoimento a Tainá havia mentido. Você pode ler, olha, pra gente entender, Kátia. Tainá é a babá, Monique é a mãe. E tá escrito o seguinte, ó. Olha lá. Logo depois, Jairinho chamou ele pra ver que comprou algo. Isso disse a Tainá. Aí a Monique, chama. Aí a Monique, ai meu Deus, a Tainá. Ai, ele foi pro quarto. A Tainá é a mãe. É a babá. A babá. A Monique que é a mãe. Isso. É a Monique, estou apavorada. Aí a Tainá, de início gritou, tia. Aí a Tainá, depois tá quieto. Ah, eu respondi oi. A Tainá ainda. Aí ele nada. Aí a Monique, vai lá mesmo assim. A Tainá, tá. Aí a Monique, fala assim, sua mãe me ligou falando pra você ir na brinquedoteca brincar com criança. Ainda a Monique. E fica lá um tempo. Aí a Monique, Jairinho, não falou que ia pra casa. Aí a Monique, casa? É porque ela tinha posto KA. Tinha comido essa, né? Ela corrigiu, pôs casa. Aí Tainá, então eu chamo e nenhum dos dois falam nada. Dentro do quarto, os dois quietos. Dentro do quarto, os dois? O menino com o Jairinho. Que segundo a polícia nessa hora, 12 de fevereiro, o Jairinho estaria agredindo, dando chutes e batendo na cabeça do Henry, tanto que esse dia o menino estava mancando, não conseguiu lavar a cabeça porque estava com dor de cabeça. Então, essa conversa 12 de fevereiro, Kátia. Ele foi encontrado morto dia 8 de março. Por isso o delegado diz que é uma rotina de agressões e que a mãe era ciente. E veja só esse restante dessa tal conversa. Ai, gente, eu tava com raiva, agora eu tô com mais ainda. A Tainá disse, a Rose tá fazendo as coisas. Aí a Monique, ai meu Deus. Aí a Monique, ai que... M. É, M. A Monique é a mãe. Aí a Monique ainda fala, vê se ele quer sair de casa. A Tainá, tô falando com ele. Aí a Monique, ou ficar aí. A Tainá, ele quer que eu fique sentada ao lado dele, só. Aí a Monique, coitado do meu filho. Nossa. Aí a Tainá, Jairinho tá arrumando a mala. Aí a Monique, se eu soubesse, nem tinha saído. Aí a Monique ainda, pergunta o que o tio falou. Monique ainda, fala assim, tio Jairinho é tão legal, o que ele falou com você? Aí a Tainá, Jairinho tá aqui perto. Aí a Tainá ainda, depois pergunto. A Monique, ok. A Monique tinha consciência de que algo estranho e errado estava acontecendo ali, né? Espera um pouquinho. A Monique é a mãe. Ah, gente, me desculpa, nos dias de hoje, ninguém dá pra fingir demência de uma tal forma desse jeito. Não. Primeiro, eu vou lhe dizer uma coisa até pessoal.
Mesmo quando os filhos da gente, meus filhos eram pequenos, minha sobrinha pequena, a gente falava. Antes de mais nada, se alguém te maltratar, pode ser titio, pode ser conhecido, desconhecido. Se alguém puser a mão nas suas partes, no pipi, no bumbum, né? Você tem que contar para a mamãe. Claro. Para quem que você tem que contar? Para a mamãe. Então, conhecido ou desconhecido, a gente tem que fazer isso. Tem que ficar alerta, porque muitas vezes a gente é conhecida. Olha a situação. O que está acontecendo aqui é a Tainá, que é a babá, falando com a Monique, que é a mãe, porque a Monique não estava, a Tainá estava presente, o Jairinho tinha entrado no quarto. É isso mesmo, né, Cíntia? É isso mesmo. No quarto do Henry. Exatamente. A Tainá, os a dois babá, no quarto. Os dois ficou do lado de fora chamando, nenhum dos dois respondiam. Exatamente. E ela ligou para a Monique falando, olha, ninguém está respondendo. E a Monique fala para ele, quando ele saiu, conversa com ele, fala que o tio Jairinho é legal, o que foi que ele disse? Ela falou, mas o seu Jair está perto. Então eu não vou consigo perguntar. Depois. Ela falou, ok. Aí tem mais essa parte, ó. Tem. A Tainá, aí aparece imagem, vídeo focando nas pernas de Henry, que está vestindo cueca e calçando chinelo. Aí a Tainá, a babá, tá mancando. Aí a Tainá, mas estou cuidando dele. Tainá, termina tudo em paz. Tainá ainda. Quando você chegar, a gente se fala. A Tainá, vou dar banho nele. Tainá, beijos. Aí a Monique diz, a porta do quarto estava aberta ou fechada quando o Henry entrou no quarto. Gente do céu, eu fico pensando nessa criança. Sabe que eu penso coisa pior? Pra a mãe ficar perguntando essas coisas, e aí eu não sei se o IML fez esse tipo de constatação. De violência se sexual? O menino foi estuprado, foi violado. Em princípio não, Kátia. Então, mas veja, se ela pergunta alguma coisa, a Monique tinha na mente em relação a isso. A porta estava fechada, gente, é porque ela sabia que ele agredia ou tinha medo que ele até estuprasse o menino. Sim. Porque quando a gente fala a porta estava fechada, aberta ou fechada, você estava ouvindo os gritos da criança apanhando. E outra, gente, chama a polícia. Na hora. A Monique talvez ali deu, né? Não, a Monique é a mãe. A Tainá. A Monique a gente já viu, gente, alguma na separada ela tem. Agora, o sítio que chamou a atenção... Se eu fosse a mãe, na primeira que o cara falasse com o meu filho, sendo filho dele também ou não, e apertasse o braço um pouquinho demais, não mostrava muita coisa. Apertasse mais, eu chamava, vem cá, fofo. O negócio é o seguinte. Espera aí, né? Próxima vez que você fizer isso, eu acabo com você. E o meu palavreado nessa hora é esse mesmo. Eu acabo com a tua raça. Sendo pai ou não sendo. Não sendo pai, piorou. Sabe por quê? O padrasto, ele tem que amar a criança. Eu vejo assim como uma madrasta, eu sou madrasta. Sim. Como se fosse seu filho. Lógico. Só que educar o filho... Também a gente, quando é madrasta, eu sou madrasta, eu sigo os padrões com o Rodrigo e com a Mariana, que é filha, é mãe da Luana, que é minha enteada, que eles desejam para a educação da filha dele, não a minha. Se fosse meu filho, eu criava do meu jeito, eu tenho que seguir a criação que eles decidiram para ela. E não significa que um tá certo, outro errado, Você ama. São referências, né? Mas você não vai se meter. Quanto mais você agredir a criança. E podia ser até meu marido. Se eu visse batendo meu filho desse jeito, ele ia estar tão lascado. Mas primeiro que eu nem falo. A polícia ia ser pouco que eu ia chamar. Não, mas o que você tá falando é o que eu acho que toda mãe... Gente, agora, com padrasto, agora, então... Como é que faz? Vou dizer, gente, não é porque é padrasto. É porque pode ser primo, pode ser tio, pode ser qualquer um. A gente sempre tem que ficar de olho. E qualquer um que maltrate seu filho, você não pode aceitar. Não, pode ser nenhuma. E o menino tinha tanto medo que você viu. Não falou, né, Cíntia, pra psicóloga. Não falava pro pai, porque também, eu acho, aí é a minha opinião. Tanto o tal do Jairinho com a tal da Monique deviam amedrontar o garoto. Se você falar o que acontece aqui, você nunca mais vem. Um monte de coisa tem que falar pro garoto, né? Trauma, principalmente o doutor Jairinho. Na verdade, essa relação, né? Mas ela não acha que é diferente do Jairinho, não. Não, de hipótese alguma. Ela, pelo contrário, tanto que o delegado se sente extremamente confiante e confortável de ter decretado a prisão para a mãe também. Porque ambos têm a mesma culpabilidade, tanto que o pedido ali de prisão temporária do delegado é para homicídio duplamente qualificado, motivo torpe, que é um motivo indigno da tortura, o meio cruel também, que é a impossibilidade de defesa da vítima, e para o delegado não há diferença nenhuma entre mãe e padrasto. Ambos, se condenados, podem pegar até 30 anos de prisão. Para o delegado não há diferença nenhuma. Em relação ao